Olá, a paz do Senhor, boa tarde, bom dia ou boa noite. Começando agora Momento Devocional. Bem-vinda, Leila Maria Barbosa Nilman, do Rio Grande do Sul. Bem-vindos também vocês que acompanham pelo Facebook. Tenham uma boa audição nessa tarde, hoje trazendo ou reapresentando o tema A Nossa Ressurreição e o Nosso Corpo de Glória. O corpo que alcançaremos quando da vinda de Jesus. Quer estejamos vivos e seremos transformados, quer estejamos dormindo no Senhor e ressuscitaremos em corpo de glória. Daqui a pouquinho, depois do hino, com esse hino que vou cantar ou descantar, eu quero homenagear aqui todos os irmãos e irmãs que congregam na Igreja Pentecostal Deus é Amor. Fez o soprano e o contralto na mesma gravação. Então vamos lá, é o Galileu. Galileu. Daqui um pouquinho, bem-vinda, sobrinha Miriam Carvalho. Bem-vindos a irmã Édula e todos os demais que estão chegando aqui pelo Facebook. Bem-vinda, irmã Édula Carvalho. Hoje, então, reapresentando o tema A Nossa Ressurreição e o Corpo de Glória, porque no sábado eu apresentei esse tema e por um descuido ficou sem áudio no Facebook uma parte, mais de 20 minutos do estudo bíblico. E é claro, não dá para fazer leitura labial e entender o que eu estou fazendo em 20 minutos, né? Então eu estou reapresentando o tema hoje, aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Daqui a pouco também ele estará no YouTube, postado no YouTube para que você possa acompanhar, quem sabe na sua Smart TV, no seu tablet, no seu iPad, compartilhar com seus contatos, para que todos também sejam abençoados pelo esclarecimento da palavra de Deus acerca desse tema nem tanto comentado, nem tanto ensinado. Então vamos lá, vamos ao hino O Galileu. Localizando aqui para onde foi o hino, O Galileu, vamos lá. Só aguarde um momentinho enquanto eu encontro aqui. Já estava pronto, mas eu tirei da pasta e agora tenho que encontrar novamente. O Galileu, com Ereni Miranda, missionária Ereni Miranda. Enquanto isso, quero dizer a você que eu estou divulgando aqui pelas redes sociais o meu número, o meu Pix, a minha chave Pix. Por quê? Porque eu não quero parar esse ministério que já vai para quase 2 anos aqui pela internet. E temos todos, passado dias difíceis, dias de aperto financeiro, e eu tenho uma internet cara aqui na minha casa, porque é a única que estava disponível, sem ser dados móveis, que não qualifica para uma transmissão de vídeo em boa definição. E também eu pago o YouTube Premium para que eu possa postar e ficar acessível sem intervalos comerciais. E também um outro programa, um aplicativo para criar vídeos no YouTube. Isso me dá uma despesa mensal de uns R$200. Então, se você quiser, primeiro, quiser. Segundo, puder. Terceiro, confiar que estará fazendo um investimento para me ajudar a fazer a obra de Deus. Eu não faço isso por dinheiro, eu vou aos lugares perto ou longe para ministrar, sem pedir nenhuma oferta, apenas pelo transporte, pela hospedagem. Mas eu também costumo dizer que eu não vou por dinheiro e não vou sem dinheiro, porque o ônibus ou o transporte não vai me levar de graça, né? Então, se você fizer isso, estará me ajudando a continuar esse ministério e, é claro, haverá uma prestação de contas. Como breve também estarei fazendo a prestação de contas daquela rifa que fizemos para ajudar a Suzy, que está hospitalizada na França. Já vai ser divulgado o nome da pessoa ganhadora ou ganhador, creio que até o final dessa semana, porque na reta final fica mais difícil vender os últimos nomes, né? Mas estamos
procurando fazer isso para mandar todo o restante do dinheiro para aquela família que está precisando desse apoio, que não apenas nós, mas outras pessoas também no Brasil estão apoiando. Então vamos lá. Vamos lá nada, ainda vamos procurar, né? Achar ainda esse estudo, aliás, esse hino, acho que está aqui agora. Ah, sim, aqui está. Então vamos lá. Depois já entraremos no estudo de hoje, a nossa ressurreição e o corpo de glória. Boas-vindas à pastora doutora Maria Abadia, psicóloga, que estamos organizando para breve fazermos aqui uma live, quem sabe de 1 hora de duração, com uma ajuda psicológica para as pessoas que acompanham a live, que queiram ser melhor orientadas acerca de algumas situações, de transtornos, de ocorrências na área psicológica, e você pode inclusive deixar suas perguntas, e a doutora ela vai estar participando da live e trazendo respostas para te ajudar. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não o recebeu. Desse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Esse Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, sua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Amém, graças a Deus. Quem dera eu ganhasse R$1, ou você, né? Por cada uma das milhões de vezes que esse hino foi executado como o prefixo do programa A Voz da Libertação da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Com certeza, a eternidade, o Tribunal de Cristo vai revelar quantas almas, quanta obra para Deus foi feita através desta denominação que difere de muitas outras em muitas coisas, mas que está fazendo o seu trabalho e alcançando almas. E isso é o mais importante, né? Tem muitas coisas importantes, mas tem as coisas mais importantes. Então vamos lá ao tema de hoje, a nossa ressurreição e o corpo de glória. Vamos aqui colocar um fundo musical para ajudar a brilhantar esse momento em que vamos estudar a palavra de Deus. Vou colocar aqui. Agnus Dei. Vamos lá.
Eu gostaria de iniciar nessa tarde fazendo uma leitura bíblica no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quero dizer para quem não sabe que aqui você tem o maior volume de informações acerca do tema de hoje, num lugar só da Bíblia, que é acerca da ressurreição, que é o tema central do capítulo 15 de 1 aos Coríntios, e também acerca do nosso corpo de glória. É claro que há outras passagens bíblicas que tratam desse tema, mas em nenhuma há tanta informação localizada como aqui. E eu estimulo você a ler, reler, tornar a ler 1 aos Coríntios 15 com muita atenção, sem pressa, com muito cuidado, para você obter informações acerca daquilo que a nossa mente quer saber um pouco mais, né? Acerca da ressurreição, porque é uma promessa bendita, é uma promessa muito cara para todos nós, porque ela é a garantia da nossa fé e é a garantia também da nossa ressurreição, a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. Tudo o que está preparado para nós no céu, inclusive ver a Deus, só será possível mediante a nossa ressurreição e o nosso corpo de glória. Nesse corpo, nessa carne perecível, corruptível, ninguém verá a Deus. Não porque Deus não queira, mas porque nós não suportamos. Deus disse para Moisés: qual pessoa que pode me ver e sobreviver, Moisés? Você quer ver a minha face? Mas no novo corpo nós veremos a face de Deus. Bem-vinda, Elmirene, e mais uma vez feliz aniversário. Bem-vinda mais uma vez, Miriam Carvalho, Leila Maria Barbosa Nilman. Boas-vindas a você, um abraço a você, ao meu xará, seu esposo, a sua linda filha e a todos os seus queridos aí em Morro Redondo, é isso, né? No Rio Grande do Sul. A nossa conterrânea aqui do Vale de São Patrício acabou virando praticamente uma gaúcha. Bem-vinda, Meire Souza, no Tocantins. Bem-vinda, pastora Maria Badia, de quem estava mencionando, e ela já está conosco também para a live de hoje. A nossa leitura, primeira leitura, está em 1 aos Coríntios 15, verso 42. Me digam aí, os que acompanham pelo Instagram, se o áudio melhorou, se vai melhorar, porque eu estou usando esse microfone que inclusive anunciei aqui. É um microfone para celular, para smartphone, para tablet, para notebook, que tem uma captação melhor. Que bom, Leila. Um grande abraço a vocês. Bate! Então vamos lá. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Aqui está resumindo a ressurreição e o corpo de glória. Esse corpo corruptível, que se corrompe, que se decompõe, esse corpo que pode ser sepultado em desonra, mutilado, aleijado, feio, etc. Mas ressuscita como uma planta que germina em glória, em incorrupção. Que maravilha, né? Sobre o tema ressurreição, porque o corpo de glória está intimamente relacionado com o tema ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos? De quais mortos? De todos. Só porque a ressurreição dos mortos, e todos ressuscitarão, se dará em duas fases: a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é exclusivamente para os salvos, também chamados de santos na Bíblia. Esse conceito de santidade associado aos salvos não tem nada a ver com aquele conceito de santidade da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? É um conceito bíblico diferenciado. Então, a primeira ressurreição apenas para os salvos e se dará primeiro, por isso é primeira, né? Ela ocorrerá quando da volta de Jesus para o arrebatamento, quando da segunda vinda de Cristo na sua primeira fase, que é o arrebatamento.
nesse instante e num instante, um instante muito rápido, Paulo escreveu que é como o abrir e fechar de olhos, um piscar. Todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro do que quem? Do que os que não morreram em Cristo, os não salvos. Estes também irão ressuscitar, não em corpo de glória, não para a vida eterna, mas para a vergonha e desprezo eterno, e apenas para comparecer diante de Deus em juízo, em julgamento, na segunda ressurreição. Por isso, lá em Apocalipse, exorta a palavra de Deus dizendo: bem-aventurado, que quer dizer essencialmente feliz, e santo, então não é para todos, aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder a segunda morte. E o que é a segunda morte? A separação eterna e definitiva de Deus, por toda a eternidade, para todo sempre, que será o destino dos participantes da segunda ressurreição. Todos ressuscitarão, mas os mortos em Cristo, os que dormem no Senhor, que é a linguagem que Paulo usa em Coríntios e também em Tessalonicenses, os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. E quando desta ressurreição, no momento da volta de Jesus, esses mortos em Cristo vão alcançar da parte de Jesus o corpo da ressurreição, o corpo de glória, um corpo que nunca envelhece, que nunca adoece, que nunca morre e que também, por ser semelhante ao do Senhor Jesus, semelhante não é igual, diga-se de passagem, esse corpo não pode ser contido pelo tempo e pelo espaço. A gente vai falar mais daqui a pouco. Então, um corpo perfeito, como o de Adão antes de pecar e antes de receber a sentença da mortalidade. Um corpo perfeito, um corpo para a eternidade. Quem alcançará? Todos os salvos. Não importa se eram ricos, se foram pobres, famosos ou anônimos, aqueles que dormem no Senhor alcançarão esse corpo de glória. Maravilha, né? Eu gosto muito desse tema. Eu imagino que você, quanto mais conhecer desse assunto, mais irá gostar também. Porque tudo isso faz parte do todo que Jesus nos prometeu. Aquelas coisas que Paulo escreveu lá na segunda carta aos Coríntios, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente humana não pensou, não conseguiu imaginar, raciocinar as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja bem, a fé cristã, a vida cristã, não é apenas um modo de vida social, não é apenas uma abordagem filosófica da vida para uma melhor vida comunitária. Não, igreja não é isso. Igreja até pode fazer isso, mas ela transcende, ela vai muito além disso. Há uma esperança que queima, que arde em nossos corações para a eternidade. No livro de Eclesiastes, o Espírito Santo, através do rei Salomão, inspirou a escrever as seguintes palavras: Deus pôs a eternidade no coração do homem. Homem aí é genérico, né? Antropos no grego, ser humano, homem e mulher. A eternidade está em nossos corações. Por isso a morte é tão avessa à nossa aceitação, ela é tão difícil de aceitar. Não fomos criados, enfim, para morrer. É claro que é uma realidade, está ordenado, Hebreus 9, 27, aos humanos morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E por que foi ordenado? Por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, nos tornou mortais. Então, nos dias de Jesus e nos dias do apóstolo Paulo, haviam diferentes correntes de pensamento acerca da ressurreição. A ressurreição de mortos é um fato registrado no Antigo e no Novo Testamento e também era um tema da Bíblia no Antigo Testamento. Só que os fariseus, a seita mais radical do judaísmo, cria em céu, inferno, demônios, anjos e ressurreição dos mortos. Mas havia uma outra seita menor no judaísmo, a seita dos saduceus, que não criam nem em céu, nem em inferno, nem em anjos, nem em demônios e nem em ressurreição dos mortos.
Era praticamente uma abordagem filosófica da Torá, da lei dos judeus. Tudo figurado, tudo representativo e nada literal. Como também hoje algumas correntes religiosas ultramodernas, o modernismo teológico, têm feito com o Evangelho, tem esvaziado de conteúdo e significado os ensinamentos bíblicos, tornando tudo apenas metáforas, suposições, sem uma crença, uma fé consistente. Mas eu costumo dizer que o que a Bíblia diz está dito. É pegar ou largar. Ou é ou não é. É claro que tem regras de interpretação bíblica, mas quando a Bíblia fala de ressurreição, é ressurreição mesmo. Quando a Bíblia fala de céu ou de inferno, é céu e inferno literais. Quando a Bíblia fala de anjos ou de demônios, está falando de seres espirituais que existem de verdade. Não é apenas uma metáfora do bem e do mal que há no coração das pessoas. Nada disso. Ou a gente aceita a Bíblia, ou então deixa ela para lá. Porque não tem como eu escolher quais partes da Bíblia eu vou considerar como verdadeiras. Porque toda ela é inspirada por Deus. Bem, então nos dias de Jesus, os saduceus não criam na ressurreição. E eles fizeram uma armadilha de palavras para o Senhor Jesus para tentar apanhá-lo numa contradição, dizendo: Senhor, não tem aí na Torá a lei do levirato? Tem. O que dizia essa lei? Essa lei dizia que se um homem se casasse e morresse sem deixar filhos, descendentes, a sua viúva deveria casar-se com o irmão do seu marido falecido para ter filhos, e os filhos seriam descendentes do primeiro marido que morreu sem deixar filhos. Entendeu aí? Aí eles então contaram uma história assim bem absurda, mas não impossível, dizendo: então, foi o seguinte, uma mulher casou com um homem e o coitado morreu e não deixou filhos. Aí ela casou com o cunhado, que também morreu e não deixou filhos, até que ela casou com 5 irmãos. Terrível, né? Bem, só que ninguém deixou filhos. Mas a questão não é essa, Senhor Jesus. A questão é o seguinte: quando da ressurreição, que vocês judeus dizem, fariseus dizem que há ressurreição, nós saduceus não cremos, mas vocês dizem que há. De quem aquela mulher seria esposa? Do primeiro, do segundo, terceiro, quarto ou do 5º marido que ela casou? Aí Jesus então dá uma resposta reveladora, dizendo: não sabeis que na ressurreição dos santos, porque há a ressurreição dos não santos, a segunda ressurreição. Mas aqui Jesus está falando dos santos. Não sabeis que na ressurreição dos santos não se casam, nem dão em casamento? Então olha aí, casamento é para aqui e agora, tá? Não tem casamento para a eternidade, não, como ensina, por exemplo, o mormonismo. Jesus disse que não há. Então, Jesus disse: não sabeis que na ressurreição dos santos não se casam e nem se dão em casamento? Pois sereis como anjos, não havendo nem macho e nem fêmea. O objetivo aqui não era falar da ressurreição, mas Jesus do corpo de glória. Mas Jesus já revela aqui algumas coisas importantes. Primeira, na ressurreição dos santos, os salvos, não haverá casamento, porque não haverá essa dimensão humana terrena do casamento que atende não só a união conjugal, mas também a procriação. O amor conjugal e a procriação. Não haverá essa dimensão da vida humana na eternidade. Isso foi para aqui. Então, se você tem, aproveita, tá? Porque não haverá depois. E também, não há macho e nem fêmea. No nosso corpo de glória da ressurreição, seremos assexuados, ou seja, nem macho, nem fêmea e nem uma terceira via. Nenhuma sexualidade, ok? Bom, bem-vindo, Dr. Nelson da Badia, engenheiro da CELG, né? Para sempre. Né? A CELG acabou, mas a gente continua, né, doutor? Bem-vindo, meu irmão.
Nos dias de Paulo, tinham os gregos, os pensadores gregos, famosos por suas filosofias, que acreditavam na imortalidade da alma, uma parte não material do ser humano, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Então a alma não morria, ela ia embora, mas sem corpo. Agora vem Jesus e vem os apóstolos ensinando a ressurreição de um corpo e um corpo de glória. Também haviam os filósofos epicureus nos dias de Paulo, que influenciaram muito o mundo nos dias de Paulo, porque eles acreditavam que a morte era a última palavra sobre a existência humana e punha fim a tudo. Então, veja bem, vem os filósofos gregos, diz que a alma não morria, mas o corpo nunca mais voltava. Vinham os epicureus dizendo que a morte acabava com tudo, né? Que o ser humano era só matéria e morreu, acabou. Agora vem Jesus e os apóstolos falando que tanto a alma ou o espírito e o corpo viverão, existirão para sempre, com Deus em glória ou no lago de fogo em condenação. Então veja bem que era um tema sobre o qual os coríntios estavam bem divididos e carentes de maior informação e orientação. Quem melhor do que o doutor da igreja, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, para instruí-los? E vamos então ao ensino de Paulo em 1 Coríntios 15. São 58 versículos. Obviamente não dará para ler tudo, né? É um texto muito grande, mas nós vamos pensar os versículos mais salientes, mais importantes desse texto. Primeiro, deixe-me aqui dar boas-vindas para os nossos amigos, irmãos que estão chegando pelo Facebook. Irmã Eide, em Bruxelas, Bélgica. Bem-vindo, mon ami. Irmã Coraci Batista, Édula Carvalho. Boas-vindas, irmã Joelma Lemos, sempre interessada em aprender e sempre perguntando. Bem-vinda, irmã Blanca Isabel, desde Buenos Aires, Argentina. Dios le bendiga, hermana. Então, vámonos. Quem mais? Esses por enquanto. No Antigo Testamento, nós temos o relato das ressurreições, como também no Novo. Eu quero falar um pouquinho dessa para depois irmos ao texto bíblico. As ressurreições bíblicas, as mencionadas foram o filho da viúva de Sarepta, nos dias do profeta Elias, está em 1 Reis 17. Depois a gente tem, nos dias do profeta Eliseu, o filho da Sunamita, aquela mulher de Sunem, que era estéril, ou ela ou o marido, mas o profeta liberou uma palavra profética, ela engravidou, teve um filho. Aí um dia o menino morreu, ela vai atrás do profeta bem longe, e ele vem e ora a Deus e ressuscita o menino. Também no Novo Testamento nós temos os casos do filho da viúva de Naim, que a Bíblia não diz nem o nome dela e nem do rapaz. A filha de Jairo, de quem também não sabemos o nome, só sabemos que era uma adolescente, uma pré-adolescente de 12 anos. E também a de Lázaro, o amigo de Jesus lá de Betânia, e de Dorcas, aquela discípula de Jesus lá de Jope, que fazia aventais para as viúvas pobres da cidade. Mas estas pessoas, estes personagens que foram ressuscitados, não foram ressuscitados no corpo de glória. Aquele corpo que alcançaram ao reviverem, depois morreu de novo. Não sabemos quanto tempo ficou vivo, mas cumprindo o ciclo da vida, por uma doença, por uma fraqueza, o envelhecimento, aquelas pessoas morreram de novo, senão estariam aqui até hoje, né? Na terra. Bem, por isso que morreram, porque não alcançaram o corpo de glória, o corpo da ressurreição. Mas olha o que ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Esse tema é muito profundo, me empolga falar dele, se eu não cuidar, uma hora de prazo será pouca para discorrer sobre esse tema. Então, vamos lá. 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, observe que Paulo está falando a cristãos. Não é uma palavra que ele está se dirigindo a não crentes, a não cristãos. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes,
concluiu que ele estava falando para crentes? Então tá. Verso 2. Por meio dele, do evangelho que vos preguei, também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tereis crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Aqui ele menciona a base da nossa ressurreição e até da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Verso 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Verso 6. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Eu gosto do adormecido, é uma palavra bem mais suave do que morte, né? Sono é uma coisa gostosa, reparadora, de descanso. Aqui Paulo menciona a aparição de Jesus no Monte das Oliveiras, quando se despediu, subiu para o céu, e foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais, disse Paulo, a maioria ainda vivia lá quando, ano 66, mais ou menos, que Paulo escreveu 1 aos Coríntios, uma grande galera daquela turma lá do Monte das Oliveiras, dos 500 irmãos, ainda viviam. Eram testemunhas oculares, tanto de Jesus vivo e, portanto, da sua ressurreição, quanto também da sua assunção ao céu, da sua subida ao céu. E das palavras dos anjos que disseram, este mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, há de voltar do mesmo modo como para o céu o vistes ir. Maravilha, né? Aí diz o verso 7, o texto é 1 aos Coríntios 15. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Etc, etc. Não vamos nos deter aqui nos detalhes, mas Paulo diz, apareceu para mim também, eu vi Jesus ressuscitado. A gente sabe daquela aparição lá em Atos 9, na estrada de Damasco, mas depois também Paulo esteve 14 anos nos desertos da Judéia, sendo preparado, recebendo, já que ele não andou com Jesus os 3 anos e meio da preparação dos apóstolos, agora Jesus o prepara no deserto, dando as revelações que Paulo vai transmitir nos seus ensinos, ok? Por isso ele é apóstolo, porque ele recebeu de Jesus, diretamente de Jesus, que era uma condição sine qua non para um discípulo ser apóstolo naqueles dias. Verso 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisto que crestes. Nós também ressuscitaremos. Embora que Paulo tinha uma esperança que não ia ressuscitar, ia estar vivo para a vinda de Jesus. Esperança que eu também tenho, mas não vai fazer a menor diferença. Quem estiver vivo ou quem estiver dormindo no Senhor vão receber o corpo de glória e subir formando um único grupo a encontrar o Senhor nos ares. Ninguém vai primeiro. Vamos juntos, tá? Por isso que é importante ser igrejas, andar juntos, porque nós somos um só corpo e vamos juntos. Não tem, vamos dizer assim, galeria VIP para ninguém, não tem uma viagem especial, primeira classe para alguém, não. É todos juntos ao encontro do Senhor nos ares. Vamos lá. Aí Paulo fala que, olha, não tem como crer em Cristo, ser um servo de Deus e não crer na ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé e a nossa pregação é totalmente inútil. Estamos falando o que aqui então? Estamos falando que tentando vender ingresso para a festa de ontem. Quem quer comprar? Ninguém, a festa já passou. Estamos falando de algo real que está para vir, que vai acontecer mesmo, a ressurreição dos salvos. Então vamos lá. Eu quero ler com você agora. Verso 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos.
No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por um homem, Adão, eu e você sabemos. A ressurreição também veio pelo segundo Adão, que é Cristo. E ele diz aqui no verso 22, porquanto assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Todos os que estiverem em Cristo serão vivificados. Mas os ímpios serão ressuscitados e não vivificados. É diferente. Depois falaremos disso. Verso 23. Contudo, cada um por sua vez. Olha a ordem da ressurreição. Cristo, o primeiro. Logo depois são os da sua propriedade na sua vinda. Primeiro, a ressurreição em corpo de glória foi para Cristo. Ele foi o primeiro. Por isso ele é chamado de a primícia. A primeira colheita, a primeira espiga, o primeiro fruto de uma árvore. Assim é Jesus na ressurreição, ele é a primícia. Depois os que são, observe aqui o detalhe, de sua propriedade. Observe que essa ressurreição, ela não é geral, universal para todos os humanos. É só para os que são da propriedade de Cristo. Os cristãos verdadeiros, nascidos de novo e que vivem em comunhão e submissão a Cristo. São da propriedade de Cristo. Então, para quem? Os da sua propriedade. E para quando? Na sua vinda. Eu estou no verso 23. Na sua vinda. Quando da vinda de Jesus haverá essa primeira ressurreição em corpo de glória para os que são de Cristo. Verso 24. Então virá o fim, ou seja, aí vai começar uma sequência de eventos escatológicos, proféticos, que aqui é chamado de o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. Eu vou ao 26 para ganharmos tempo. E o último inimigo que será destruído é a morte. Paulo vai falar de uma coisa jóia aqui agora. Eu queria que você não perdesse o foco desse assunto aqui. Paulo vai falar do dia da morte. Da morte. Que ótimo, hein? Que joia. A morte da morte. Tem coisa melhor do que a morte morrer? Isso é tudo, né? Maravilha. Ele, ironias à parte, ele diz aqui assim: pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés, verso 27, porquanto quando afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, o Pai, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe todas as coisas colocou debaixo dos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Quero adiantar um pouco mais por causa do tempo. Verso 32. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esta é a vida vista na ótica do humanismo e do materialismo. Não há Deus, não há céu, não há inferno, não há juízo, não haverá prestação de contas, não há alma nem espírito, é só matéria. Então comamos e bebamos, ou seja, vamos usufruir todo o prazer da carne, todo o prazer terrestre, material, porque é só isso que nós podemos desfrutar. Aí Paulo diz assim, porque amanhã morreremos, né? Ou seja, aí é tarde, vamos então. Aí Paulo diz lá no verso 33, não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. Parece que está apresentando um outro subtema aqui agora, um outro assunto, mas eu não vou deixar passar sem comentar a influência da companhia, das conversações, daquilo que você vê na TV, na internet, do que você lê, da música que você ouve, do lazer que você procura, das companhias que você busca para conversar, para interagir. Tudo isso pode te influenciar
para te afastar de uma fé verdadeira, de uma confiança. Você vai ficar se alimentando de coisa que não vem da parte de Deus para você. Muito cuidado com isso. Paulo diz, olha, não se enganem, que é o pior tipo de engano, é o auto-engano. As más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Verso 35. Entretanto, é possível que alguém pergunte, que alguém questione, como ressuscitam os mortos? Eu questiono, eu pergunto, você também, né? Por isso estamos aqui nesta reflexão nessa tarde. E com que espécie de corpo ressurgirão? Eu também tenho essa curiosidade e já fico com aquilo que a Bíblia já me informa. O que a Bíblia não informa, eu vou ter que continuar sem saber. Mas é porque não é tão importante para mim, porque se fosse, Deus nos revelaria na sua palavra. Mas o que Ele nos revela, a gente pode saber. As coisas reveladas são para nós. Diz aqui, insensato. Opa, resposta forte. O que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Ele está usando aqui a metáfora da semente. A semente, você coloca lá o milho na terra úmida, ele vai apodrecer, vai morrer, e aquele germe dele, aquela partezinha branca, vai germinar. E aí, porque aquela parte que morreu, o amido, vai alimentar o germe para ele crescer. Não é assim? Quem veio da roça como eu sabe desse mistério natural. É assim. E Paulo está dizendo, é assim também com o corpo. Semeia esse corpo animal, semeia corpo espiritual. Semeia esse corpo terreno e cresce ou nasce um corpo celestial. Semeia esse corpo corruptível e mortal e colhe-se um corpo incorruptível e imortal para a eternidade. Paulo está apresentando aqui o princípio da semeadura e da colheita. E ele diz aqui, verso 37, quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser. Você não planta o milho e depois vai lá e arranca o mesmo milho, não é? Para comer, não. Ele morreu e vai gerar outro corpo, outro milho. Então ele diz aqui, vamos adiante. 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Amém, minhas irmãs? Vocês estão alegres com isso? Adeus cremes, adeus plásticas, adeus preocupações com as rugas, com os cabelos brancos, com os sinais do envelhecimento, porque será um corpo imperecível. 43. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. Que maravilha! É semeado, verso 44, um corpo natural, é esse conforme a natureza, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Corpo espiritual, o espírito não é assim só aquela imagem, aquela holografia, aquela fumacinha. Quem disse? Lembra do corpo de Jesus depois da sua ressurreição? Ele ficou aqui na terra por espaço de 40 dias, apareceu 5 vezes, 4 aos domingos, ou primeiro dia da semana. Ele foi tocado tatilmente pelos apóstolos, inclusive por Tomé. Ele foi abraçado por Maria Madalena lá no Jardim do Sepulcro. Ele comeu com eles peixe assado e mel na praia lá na Galileia. Ele apareceu de manhã em Jerusalém e apareceu à noite no cenáculo, à tarde no caminho de Emaús, e no outro dia de manhã, de madrugadinha, ele estava na Galileia a 180 quilômetros de distância. Nem numa carruagem ele conseguia fazer esse percurso. É porque o seu corpo de glória não pode ser contido pelo tempo e pelo espaço. O nosso também não poderá. Viajaremos o universo que Deus criou, sem foguete, sem macacão de astronauta.
Então Jesus apareceu lá na praia e comeu com eles peixe assado e mel. Acho que é uma dieta muito boa, né? Muito natural, muito boa. Bom, Jesus comeu em símbolo de comunhão, porque o corpo de glória não precisa se alimentar fisicamente, é um corpo espiritual. Aí você fala assim, pastor, fala mais desse corpo espiritual, explique-me mais. Não posso, eu não sei. Eu não conheço direito nem esse corpo natural. Nem a medicina e a ciência conhecem tanto que o conheça todo, quanto mais eu. Costumo dizer brincando que não sei nem onde vai parar os pés de meia que somem na máquina de lavar. Não tem para onde ir, eles somem. Agora, o que eu vou saber do corpo espiritual? Só sei o que a Bíblia diz. E não posso dizer o que a Bíblia não diz, porque eu estarei dizendo besteira, né? Então aqui diz assim, 45, verso 45. Da mesma forma está escrito, Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. Uma alma que existe, que vive através da bios, de um corpo, a biologia, o corpo biológico, o corpo material. O último Adão, que a gente sabe que é Cristo, né? O segundo Adão, como Paulo chama, no entanto, é espírito vivificante. Adão recebeu vida de Deus, mas Jesus é Deus que dá vida. E que vida que ele dá? Lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. As versões em português todas traduzem para apenas vida. Mas é que na língua grega existem principalmente duas palavras traduzidas por vida na língua portuguesa. O original grego do Novo Testamento, nesse ponto de João 15, a palavra não é bios, a vida da matéria, mas é zoe, a vida divina, a vida com a qual Deus vive, a existência eterna e espiritual. E é isso que Jesus dá, vida eterna. Nos dará um corpo de glória, um corpo espiritual, no qual o nosso espírito viverá num corpo feito para ele, viver eternamente. Que bom, né? Maravilha. Gosto muito de saber disso. Aqui diz o verso 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra, o segundo homem é dos céus. Esse corpo de glória é made in heaven, ou seja, feito no céu para nós. Não é um corpo da terra feito de uma maneira que a ciência, a física quântica, ortomolecular possa explicar. Nada disso, é feito nos céus. A Bíblia diz que nós aguardamos um novo tabernáculo do céu. Tabernáculo significa uma moradia, né? É o corpo no qual a nossa alma, o nosso espírito vai habitar por toda a eternidade sem fim juntamente com Cristo. Mais uma outra informação importante acerca do corpo de glória. A semelhança. Vamos parecer com quem? Sabe que semelhante não é igual, né? Verso 48, olha aí comigo. Os que são da terra, ou seja, todos nós, são semelhantes ao homem terreno, não é? Por mais que as pessoas sejam diferentes fisicamente, elas têm a imensa semelhança de serem humanas. Os que são do céu, ao homem celestial. O nosso corpo terreno, mortal, corruptível, perecível, é semelhante ao de Adão. O nosso corpo de glória, aqui diz, ao homem celestial. Quem é o homem celestial? Jesus Cristo. O nosso corpo de glória será semelhante ao do Senhor Jesus. Vamos ler daqui a pouco uma referência bíblica fora de 1 Coríntios 15, que revela com toda clareza esse ponto, ok? Verso 49. Assim como obtivemos ou recebemos a imagem do homem terreno, a imagem de Adão, receberemos de igual modo, observe, de igual modo, a imagem do homem celestial. Ou seja, a nossa semelhança do corpo de glória com Cristo será igual à nossa semelhança ao corpo humano de Adão.
Nós temos toda a semelhança de Adão. Agora teremos toda a semelhança com Cristo. Assim como Ele é na sua vinda, assim seremos nós. Verso 50. Estamos quase chegando no final. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então observe. Esse corpo, nessa dimensão de sangue, carne e tudo mais que você conhece, não é o que vai herdar a eternidade. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. É um corpo espiritual. Aí você está querendo saber mais, eu também estou. Nós vamos saber tudo, cada um de nós teremos um corpo espiritual, um corpo de glória. Espere, depois você terá uma eternidade para usufruir desse corpo. Então vamos esperar para saber mais, não vamos começar a viajar em filosofias, em crendices, em coisas aí que inventam e escrevem para vender livro, Não vamos nisso. Verso 51. Eis que eu vos declaro um mistério. Opa, mistério a gente quer saber, Então vamos lá, fala, apóstolo. Nem todos dormiremos. Ele estava falando de morrer, tá? Nem todos dormiremos, mas certamente todos seremos transformados. Ou seja, por quê? Porque se eu estiver vivo, eu não tiver morrido no momento da volta de Jesus, eu vou ser transformado. Se eu estiver vivo, eu vou ser transformado. Troca de corpo. Não tem escala para troca de avião? Vai ter uma escala instantânea para troca de corpo. Enquanto os mortos em Cristo, os que dormem no Senhor, ressuscitarão já no novo corpo. Ok? Entendido? Espero estar sendo suficientemente claro para a sua compreensão. E como será isso? Verso 52, o apóstolo continua respondendo. No momento, primeiro, duração, no momento. Num abrir e fechar de olhos. Já pisquei 4 vezes e você nem percebeu. Deu para ressuscitar 4 vezes. Ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, que é o corpo de glória, e nós, você está junto comigo, sem morrer? Eu espero, Mas não pode demorar, Senhor, porque o tempo está passando. E nós seremos transformados. Que coisa, coisa boa. Pois é impreterível, ou seja, é indispensável que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Por quê? Porque corpo corruptível e imortal não sobe, não vai, não aguenta, não suporta, nem transpor todo esse espaço até o céu e nem tampouco comparecer diante de Deus. E aí veio o verso 54. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Eu gosto dessa palavra. Prepare-se aí para receber essa palavra. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. Em outras palavras, gente, quero comunicar, a morte acabou de morrer. Não haverá mais morte. Não haverá mais morte. E aí tem uma musiquinha preparada já para cantar nesse dia. A letra é mais ou menos assim. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O ferrão da morte, é claro que aqui está acontecendo uma figura de linguagem que é o antropoformismo, dar a coisas inanimadas ou imateriais características humanas, É claro que a morte não é uma pessoa, a morte é uma consequência espiritual de algo errado que aconteceu, que no caso foi o pecado, mas aqui ela é comparada a uma pessoa e essa pessoa morre. Só que no caso dessa pessoa é a própria morte, entendeu? E soa engraçado, principalmente porque é a morte da morte, Não haverá mais morte. E Paulo diz no verso 57, contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe,
amigos todos aí, Coraci, Édula, doutora Maria, irmã Eide, doutor Nelson da Abadia, observe aí, minha amiga Leila, toda a sua família, os demais que acompanham, Joelma, todos os que acompanham também pelo Instagram. Tudo isso que está prometido a nós, que está reservado a nós, ressurreição e corpo de glória, faz parte de uma combo, para usar a linguagem das vendas aí, né? Uma combo chamada salvação, que inclui o perdão dos pecados passados, o poder para não viver mais debaixo da escravidão do pecado e também a promessa bíblica de sermos livres, libertos, salvos da presença do pecado através de um corpo de glória. Mas tudo isso só pode ser alcançado única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Em nenhum outro. Por melhor que seja a filosofia ou o cabedal de boas obras de uma religião, nenhuma pode salvar. Só Jesus. Só há salvação, e salvação é tudo isso em Cristo Jesus. Paulo diz: Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas toda religião é boa. É boa para alguma coisa. Para salvar é só Jesus. Ela pode ser boa para distribuir sopa, para socorrer gente necessitada, para ensinar filosofia para ficar mansinho, mas salvar é só Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos 4:12. E aí Paulo usa essa revelação, essa informação para nos encorajar a servir a Deus. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, no primeiro e no último verso desse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele lembra que está falando a cristãos. É o caso seu e meu, nós. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes. Vou usar a versão como está na versão corrigida. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aqui nessa versão, que é a King James Version, a versão do Rei Tiago, a versão em inglês de 1611, diz assim: todo o vosso trabalho no Senhor jamais será improdutivo. Por quê? Porque além do perdão dos pecados, do poder para viver uma vida acima do pecado e depois sermos livres da presença do pecado em um corpo que não peca mais, nós ainda seremos recompensados pelo bem que fizermos, inclusive o maior bem de todos, que é levar o evangelho da salvação a quem não o conhece, porque não há um bem maior do que esse, ok? Então, o corpo de glória será um corpo físico? A Bíblia não diz que será físico ou apenas metafísico, mas mostra no exemplo de Jesus que ele foi tangido, foi tocado, que ele comeu, mas viajou para o céu sem foguete, sem macacão de astronauta, sem cilindro de oxigênio. Então, olha o que diz a palavra de Deus lá em Colossenses 3:5. Diz que quando ele, o Filho, Jesus, se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória. Lá em Romanos 8:18, Paulo fala da glória que em nós há de ser revelada. Eu gostaria também de deixar com você, terminando aqui essa reflexão, Filipenses 3:20 e 21 e também 1 João 3:2. Quer marcar aí na sua Bíblia? Faça isso, por favor, um favor para você mesma, para você mesmo, para você meditar depois com mais tempo. Olha o que diz Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador. Você está na expectativa, aguardando o Salvador? Qual Salvador? Ele diz, o Senhor Jesus Cristo, o único Salvador. Senhor Jesus Cristo, verso 21, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, ou ao seu corpo de glória.
É isso que Jesus fará no momento da sua vinda, da sua parousia, da sua descida, da sua manifestação. Ele transformará os nossos corpos humilhados na semelhança do seu corpo glorioso. Semelhante não é igual. Jesus será Jesus, eu serei Paulo César Reis, você será quem você é, mas com uma semelhança, a semelhança do corpo de glória do Senhor Jesus. E diz aqui, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Pleno domínio. É isso que Jesus tem. Um poder de colocar tudo, até a morte, até a existência física ou metafísica debaixo do seu domínio. Ele que criou todas as coisas. Jesus é Deus Criador. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Inclusive o nosso corpo de glória. Então, vamos para 1 João 3,2 para terminar. Amados, que bom, né? Sabia que você é amada, você é amado? Eu também, nós somos amados. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. De fato, estamos aqui nesse corpo que pode pegar até Covid, morrer, outra doença, somos mortais, né? E às vezes ficamos tão fracos, tão débeis, né? Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, é a vinda de Jesus, a parousia, a manifestação, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Hoje o que você vê de Jesus é a sua palavra, sua obra na terra. E quando muito, imagens feitas aí por artistas que imaginam Cristo. Mas nós o veremos como Ele é. Maravilha, né? Que essa promessa alentadora, real, verdadeira da palavra de Deus possa alentar o seu coração e possa aquecer a sua fé, possa robustecer a sua alma de esperança, de alegria, sabendo que o que Deus tem preparado para nós vai além da imaginação, além daquilo que podemos ver, ouvir ou pensar. Que Deus te abençoe no poderoso nome de Jesus. E nessa tarde eu gostaria de orar com você, colocar aqui uma trilha para oração e vamos juntos orar a Deus. Senhor bendito, nesta hora da tarde, ou noite, ou manhã, onde quer que essa pessoa esteja ouvindo e que hora for que estiver ouvindo esta palavra, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-la agora, Senhor, abraçando e envolvendo esta vida com a Tua graça, com a Tua misericórdia, gerando em seu espírito fé, confiança, esperança, expectativa para esse dia glorioso, quando aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, o dia que a morte vai morrer para todos nós. E nós viveremos em Ti, contigo para todo sempre. Mas nos dá graça, Senhor, para perseverarmos até o fim, para não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, para não perdermos o foco da nossa fé, da nossa esperança nas promessas da Tua palavra. Também eu oro agora, Senhor, por essa pessoa que está enferma, enlutada, em aperto financeiro, em crise familiar, em conflito relacional, com a fé fraca, abalada, vacilante. Oh Deus, até mesmo sem ter um sentido para a vida ou um sentido para viver. Ajuda agora com a Tua graça e com a Tua misericórdia. É a minha oração nessa hora, no poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui nessa live Momento Devocional e hoje uma reflexão bíblica no tema A Nossa Ressurreição e o Corpo de Glória. Espero que você tenha sido edificado, edificada, e se o foi, você pode compartilhar, fique à vontade para compartilhar com quantas e quais pessoas você quiser. Lembrando que daqui a pouco também você pode compartilhar a partir do YouTube. Você pode se inscrever no meu canal do YouTube, onde está Paulo César Reis e a minha fotinha. E você pode também curtir este vídeo e tantos outros que já estão lá,
estão lá, né? Dezenas de vídeos, tá? Deus te abençoe, no nome de Jesus.